Na Inglaterra, o período dos castelos já começou a partir do ano de 1066, fortalecendo o feudalismo. Na escola aprendemos que esse foi um sistema em que a nobreza possuía pedaços de terra cedida pelo rei e tinha sua própria criadagem, e os também chamados vassalos. Normalmente, esses senhores feudais construíam um castelo onde seus servos podiam plantar, criar animais e proteger reis dos ataques de inimigos. Geralmente, eles eram erguidos nos locais mais altos para identificar invasões e eram formados por muralhas e torres. Também havia o clero, que ditava as regras do palácio através da doutrinação católica. Além de conhecermos os castelos medievais, vamos conhecer também um pouco mais sobre as pessoas que moravam dentro dessas incríveis estruturas medievais. Ficou curioso, né? Pois bem, fica aqui comigo que você vai se surpreender! Uhul! Antes de entrarmos dentro do castelo, não esqueça de deixar um like e ativar o sininho. Verifica também se você já está inscrito ou inscrita aqui no canal. Assim, você sempre receberá vídeos incríveis como esse. O meu nome é Cris Silva e sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Mundo. Durante os primeiros séculos da Idade Média, essas obras eram erguidas em pontos altos do feudo e construídas com a madeira retirada das florestas. Essas fortificações se chamavam Mount and Bailey. Essa foi a primeira solução encontrada pelos reis, já que não havia tanta riqueza na época e eles tinham pressa na construção das fortalezas, devido ao rápido ataque dos vikings. Já a partir do século XI, os castelos começaram a ser construídos com blocos de pedra e passaram a ter muralhas e torres. Os muros de proteção mediam entre 6 a 10 metros de altura. Para garantir que eles não fossem derrubados, tinham uma espessura de 2 a 3 metros. Sabendo disso, vamos começar pelo básico, ou seja, pela estrutura padrão de um castelo. Essas partes podem variar, mas normalmente todo castelo possuía os seguintes componentes: fosso. Poucos eram os castelos com um fosso natural. Por isso, era necessário construí-lo manualmente. Nesses casos, como a água ficava parada e o esgoto era lançado em suas águas, você já pode imaginar o cheirinho, não é mesmo? Que nojo! Vale lembrar que não eram todos os castelos que tinham esse tipo de água suja em volta dele. Muitos tinham apenas águas dos rios em volta. Se você acha que os fossos eram feitos por pura estética, aí é que vocês se enganam. Os fossos eram justamente para dificultar as invasões inimigas dentro do castelo. Ah, agora eu entendi! Caso o fosso não tivesse água, ele era preenchido com estacas pontiagudas de madeira. Além disso, armadilhas, buracos e muros internos também ajudavam a impedir as invasões. Passando agora para o portão, de nada adianta um fosso largo e torres altas se a porta principal do castelo fosse de fácil transição. Por isso, a maioria dos castelos apostavam em elaborados portões, com inúmeras portas e, por vezes, até mesmo a famosa ponte elevadiça. A ponte elevadiça era até mais usada em castelos que queriam dificultar ainda mais as invasões inimigas, pois o fosso acabava criando uma certa distância até o portão de entrada. Passando agora para uma parte mais interna do castelo, vamos começar pela cozinha. O tamanho da cozinha do castelo era proporcional à sua importância na região. Ela mantinha um burburinho frenético de servos preparando as refeições para toda a galera. Além da cozinha, era extremamente comum que os castelos tivessem uma padaria, que produzia o alimento básico dos habitantes. Anexo à padaria, a maioria dos castelos tinha sua própria cervejaria, e a bebida era tão importante na Idade Média que a nobreza colocava uma mulher de confiança para gerir a produção. Pois é,
A mulher era quem ficava à frente da cervejaria, meus amigos. Se você é uma mulher que ama uma cervejinha, então iria amar essa profissão. Eu adoro! Indo mais para o lado da festança, temos os pátios internos. As principais festividades aconteciam nessas áreas, que tinham grande circulação de pessoas, mas eram livres de animais, como porcos e cavalos, que se alimentavam no átrio externo. Porém, o lugar mais requisitado de todos no castelo era o grande salão, onde aconteciam banquetes para a nobreza e seus visitantes. Além disso, a maioria dos castelos tinha uma capela e a casa paroquial, lugar sagrado de todo o castelo. Era nas capelas que ficava um clero que doutrinavam a religião católica para todos os habitantes do lugar. Aí você deve estar pensando, beleza, Cris, mas quantas pessoas moravam dentro dos castelos? Bem, para começo de conversa, é bom saber quem eram os habitantes de cada castelo. É verdade. Além do senhor feudal, com sua esposa e seus filhos, cerca de 100 a 150 criados moravam nas dependências da fortificação. Os dados são do site Exploring Castle, com estimativa baseada no castelo de Goodrich, a 220 quilômetros de Londres. Entre os serviçais encontravam-se cozinheiros, jardineiros, tratadores de cavalos, comerciantes, tecelões, soldados, escudeiros, cavaleiros, carpinteiros e tesoureiros. Me diz aqui nos comentários quais dessas funções você gostaria de ter dentro do castelo. Tudo bem. O Lorde e a Lady eram os maiorais da hierarquia medieval. Eram eles que faziam a engrenagem do castelo funcionar. Porém, os senhores feudais viviam viajando, normalmente a grandes centros como Londres, onde discutiam estratégias militares e demais questões políticas. Na ausência do manda-chuva, o castelo ficava mais calmo. Sua esposa tomava as rédeas da situação e fazia com que tudo seguisse no seu fluxo diário. Ela e o marido eram os únicos a ter um quarto privativo no castelo e, normalmente, ele ficava em alguma das torres. Já para o resto dos habitantes do castelo, a vida não era nenhum mar de rosas. Apesar da aparente organicidade do local, quase ninguém, além dos senhores feudais, possuíam algum tipo de privacidade. Portanto, se você acha que iria fazer as coisas escondidas, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, viu? Pô, cara! Alguns dos habitantes moravam em vilas fora do castelo. Eram cabanas feitas de pau a pique, com telhado de sapé e raramente haviam janelas. Os animais dos vassalos também ficavam dentro da rústica construção. Um dos principais problemas na vida medieval era o frio. Como os castelos eram inicialmente feitos apenas de pedra, eram incrivelmente gelados. Além disso, eram escuros, já que as janelas precisavam ser pequenas para não comprometer a estrutura da parede. Só alguns séculos após o início da Idade Média foi que começaram a instalar lareiras nos ambientes para dar o conforto maior aos moradores do castelo. Também nessa época, as técnicas de construção se aprimoravam, podendo criar janelas um pouco maiores, que facilitavam a entrada de luz e calor. Já em relação à água, comida, as refeições eram um trabalho à parte. Normalmente, muita carne era consumida nos castelos e tinha para todos os gostos. Cisnes, pavões, javalis e porcos eram comuns de serem encontrados à mesa das pessoas. Eles comiam as carnes com diversos pães e usavam as próprias mãos para comer o alimento. Não tinha essa de talheres nessa época. Também era muito comum o consumo de vegetais frescos. Já a água era servida em pontos específicos do castelo. Normalmente, uma cisterna era colocada em algum ponto mais alto com tubulações, levando a água limpa para os andares inferiores. E agora, o último ponto que eu quero explicar para você é justamente o banheiro do castelo. Chegamos a um dos principais pontos de dificuldade de se viver em um castelo: usar o banheiro. Hoje em dia, temos diversos sistemas de esgoto,
descarga, papel higiênico e toda uma leva de facilidades para fazermos o número 1 ou o número 2 com tranquilidade. Na época, entretanto, isso era bem diferente. Para começo de conversa, até então não se sabia da ligação entre uma estrutura básica de saneamento e a saúde. Ou seja, o povo não estava nem aí para os seus próprios dejetos. Eles faziam suas necessidades em buracos que caíam no chão ao lado do castelo ou até mesmo no fosso que o circundavam. Como ele tinha água parada, o mau cheiro era gigantesco. É verdade. Outro detalhe é que nessa época as privadas não eram nada privadas, ou seja, todo mundo podia assistir você fazendo suas necessidades e até mesmo sentar ao seu lado durante uma obra. Imagina você lá fazendo o número 2 enquanto bate papo com outra pessoa. Bem nojento, hein? Você conseguiria fazer com outra pessoa te olhando? Deixa aqui nos comentários. Eu mesmo, se tivesse alguma coisa me atrapalhando, já não conseguiria fazer nada. E aí? O que você achou do vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários que eu tô super ansiosa para saber de você. Se você gostou do vídeo, então compartilha com um amigo, com a família e não esquece de deixar o like para fortalecer ainda mais o nosso canal. Se você quiser bater um papo comigo ou com o Alex, é só seguir o canal lá no Instagram, @faladomundo, que está aparecendo agora mesmo aqui na sua tela. Além disso, eu separei mais 2 vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo aqui na sua tela. É só clicar e assistir. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo. Fui!